Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Cumprimentos a nós com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Quero aqui agradecer a todos que estão aqui nesta noite, para mais um Prepara Jovem, já estamos chegando no final, né? Está sendo bênção de Deus e hoje a gente vai falar sobre o suicídio e sobre a fé, através da irmã Larissa e através do irmão William. Vou chamar aqui agora a Júlia para trazer a palavra introdutória e orar pelos pedidos da igreja. Saúde a palavra do Senhor, amém? Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para a reverência à palavra do Senhor. Amém? Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 5. E nós vamos ler do 1 ao 8. Foi uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração durante um devocional. Eu acho importante trazer. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos ler assim. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi levado para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando, e o primeiro que entrasse no tanque, ia entrar no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, lhe perguntou: você quer ser curado? Preste atenção no que ele respondeu. E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve até o tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse:
verdade. E o que Deus ministrou no meu coração é que muitas vezes nós dependemos de pessoas ou dependemos de situações que nós queremos que a nossa cura ou qualquer coisa chegue à nossa vida. Mas nós precisamos depender exclusivamente de Jesus. Jesus sabia que ele estava há 38 anos à beira daquele tanque. Mas Jesus deixou ele falar aquilo daí para ele se mostrar que nós dependemos exclusivamente de Deus. Para que a cura, que o milagre que o Senhor tem para as nossas vidas seja feito através do poder maravilhoso de Jesus. Amém? Eu quero perguntar aqui se alguém tem um pedido de oração que queira manifestar. Amém. Vamos estar orando. Eu tenho eu e minha casa. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, estamos reunidos em Tua presença neste momento. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela Tua infinita bondade e misericórdia que o Senhor tem para a nossa vida. Se não fosse a Tua graça, Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, Pai, se não fosse o Teu amor soberano, nós não estaríamos aqui. Ó Deus querido, te pedimos que o Senhor venha operar em nossas vidas conforme Teu querer e a Tua vontade. Eu não sei o que os meus irmãos desejam, Senhor, mas o Senhor sabe. Mas em nome de Jesus, o Senhor venha operar, venha fazer, Pai, o Teu desejo, a Tua vontade em nossas vidas, Pai, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nossa vontade é falha, o nosso desejo é falho, as pessoas levam ao pecado, Senhor Jesus. Mas a Tua bondade, tudo que o Senhor tem para nós é perfeito. No nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que o Senhor não venha nos permitir, Senhor Jesus, nossa alma, Pai. No nome de Jesus, manifesta, Pai, sobre nós, no nome poderoso de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Os irmãos podem sentar. Agora o Natan vai dar uma oportunidade entoando um hino do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. E Jó, você não tem os seus filhos, seus amigos,
você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. E Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, Aleluia, Jesus. a Ele a pra sempre, amém. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Bom, agora a gente vai passar para o primeiro tema, tá, pessoal? Que é o irmão William. Jovem William passa aqui. Ele vai falar sobre a fé. Vamos fazer uma oração para que Deus venha abençoar ele. Glória a Jesus. Irmão Emerson, passa aqui, faça essa oração pro varão. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, pela tua presença, Senhor, no teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, vamos te agradecer, Senhor, pela tua bênção, Senhor, pelas tuas misericórdias, Pai, em nossas vidas, Pai. Senhor, vem te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas falhas, Pai, porque não somos dignos, Senhor. Mas tu, Senhor, nos abençoa, Senhor, com a tua graça a cada dia, Pai. Ó, Senhor, usa teu jovem, Senhor, que estará aqui ministrando a tua palavra, Pai. Ó, Senhor, que venha sair coisas gloriosas, Senhor, da boca desse jovem, Pai, para a tua igreja, Pai, para a edificação da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Tema que hoje eu estou trazendo, né? A fé. Peço que abram em Hebreus 11, 1. Amém? Amém. Não poderia deixar de falar, né, de dois testemunhos para os irmãos nesta noite. Queria agradecer mais uma vez de estar aqui, né, junto com os irmãos, adorando, glorificando o nome do Senhor, né. É digno de toda a honra, de toda a glória, né, e de todo o louvor. E então eu fiquei pensando sobre o que falar durante a semana, que foi muito difícil, né? Não sabia o que fazer, não sabia o que ia falar, né? Fiquei ansioso, mas graças a Deus eu consegui, Deus me ajudou, né? A concluir. Então eu queria contar dois testemunhos que aconteceram em 2016, 2017.
Foi um ano que foi muito difícil para mim, foi um ano que foi duro, pois ainda estava jogando futebol, né? Ainda estava correndo atrás de ser jogador, né? De ter vontade de estar no clube, de ter vontade de jogar profissional. Enfim, durante esse tempo de 2016 a 2017, passei por vários projetos, né? Passei por muitos projetos até chegar ao Rio Grandense, né? O Rio Grandense foi um clube que abriu as portas, graças a Deus, né? E então eles me colocaram num curso, né? Muito antes disso, para vocês entenderem, muito antes disso, eu tinha muita vontade de fazer um curso de mecânica, eu tinha muita vontade de fazer um curso. E então, quando eu estava no projeto, né, eu sempre passava pelo Senai lá e perguntava, né, se tinha vaga para fazer um curso, se tinha vaga para fazer qualquer curso. Sempre perguntava se iria abrir uma vaga. E então o curso tinha que pagar, né? E eu não tinha, nesse tempo, como eu falei, estava difícil as coisas, né? As coisas começaram a apertar em casa e eu fui procurar emprego. Então eu sempre perguntava para o cara que me atendia lá, não vai abrir uma vaga, não tem curso, e ele falava não. E eu acho que ele já estava cansado, né? Cansado de eu sempre passar lá e perguntar. Então, sempre quando eu passava lá e perguntava, ele dizia que não tinha, né? E eu mesmo assim eu perguntava. E daí passou 2 anos, e como eu falei, fui para o Rio Grandense abriu as portas para mim como profissional, graças a Deus. Sempre acreditei que Deus abriria a porta, sempre acreditei que Deus ele ia fazer acontecer. Então o Rio Grandense ele abriu as portas como profissional para mim, e depois disso eles colocaram nós no curso. Só que até então eu não estava sabendo de nada, né? Eu não sabia de nada. E depois quando eu soube, né? Quando eu fui avisado, eu fui aos prantos, né? Chorei muito, porque só Deus sabia a vontade que eu tinha, a vontade que eu tinha de fazer um curso, né? Então eu agradeci muito, me ajoelhei, né? E hoje, para honra e glória a Deus, eu vou acabar o curso. Glória a Deus. Então, a fé é o firme fundamento, né? Para que a gente acredite, né? Acredite que vai acontecer, acredite que as coisas vão dar certo, mesmo que a gente não enxergue, né? Mesmo que a gente não veja, né? Materializado. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, mas a prova das coisas que não se veem, né? É a convicção, né? É a convicção, a certeza. Então, graças a Deus, na semana que vem eu estou terminando esse curso, né? Para honra e glória a Deus. E outro testemunho que eu queria dar para vocês, que eu também não poderia deixar de dar, é que ano passado eu estava ainda no Rio Grandense ali, e ano passado parou, né? 2020 parou tudo por causa da pandemia, né? Infelizmente. E então eu continuei treinando, né? Continuei treinando, acreditando que Deus abriu uma porta, que Deus me daria uma oportunidade. Não sabia onde, não sabia como, porque era a maior vontade de não parar, né? Então, um amigo meu me chamou, né, no Instagram, perguntando se eu estava treinando ainda e tudo mais. Eu falei que estava, mas esse amigo meu, eu não falava com ele diariamente, eu não tinha intimidade tanto com ele. Então, eu falei para ele que eu estava treinando ainda,
E aí ele falou que era para mim ver como é que estavam as coisas, para mim poder ir para lá, me convidou para ir para São Paulo. E conversei com a minha mãe sobre isso, né, mãe? Conversei com a mãe ali e falei com o líder Juquinha, né, que era antes, sobre isso. Então eu fui orar a Deus, né? Fui orar a Deus, me coloquei de joelhos no chão, né? Durante essa semana que eu fiquei sabendo dessas coisas, conversei com o Juquinha, falei com ele sobre isso. E então eu falei para ele, né, sobre essas coisas. Aí eu falei com meu amigo e ele disse para mim que era para me ver logo a situação, como é que estava, se desse para ir. Eu chamava ele, avisava ele. Só que então conversei com a mãe não tinha nenhuma condição, né, porque tinha que pagar a viagem, pagar o alojamento lá e era muito alto o valor. Então não tinha nenhuma condição, conversei com a minha mãe. Eu sabia também que não teria condição, mas eu estava crendo que se fosse a vontade de Deus ia acontecer. Se fosse a vontade de Deus ia acontecer. E aí então, como parou tudo, né? Como parou tudo, nós estávamos recebendo o salário, né? Do caixa. E então eu fui juntando o dinheiro. E daí fui juntando e depois de um tempo eu fiquei sabendo de um dinheiro que eu nem sabia de onde poderia pegar. E aí Deus deu toda a condição, Deus fez tudo acontecer, sabe? E aí o que eu venho dizer para você hoje, nessa noite, é que não importa a circunstância, não importa o que a gente vai passar, né? Eu creio que a vontade de Deus vai acontecer se depositar as forças, se depositar toda a esperança em Deus, né? Toda a fé, né? Que é aquilo que nós não vemos, mas aquilo que nós temos certeza de que vai acontecer. Então, Deus deu a condição para poder ir para São Paulo. Eu fui para jogar um campeonato lá, né? E infelizmente acabou não tendo, mas chegando lá eu conheci muitos jovens cristãos, todos eram cristãos. Eu fui para levar a palavra e fui surpreendido. Graças a Deus, Deus me usou muito lá. E foi bênção demais. Foi bênção demais mesmo. Deus é maravilhoso o tempo todo. O tempo todo Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E eu glorifico o nome de Deus, porque é Ele, né? É Ele que nos levanta, ou quando a gente está caído, é Ele que nos dá forças, né, para seguir, para fazer acreditar, para fazer continuar, né? E eu glorifico o nome de Jesus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vem fazendo através da minha vida, né? Por mais difícil que seja, eu continuo mantendo os olhos na cruz, né? Que é o que nos dá força, que é o que nos faz seguir, né? Tudo aquilo que Ele fez lá naquele dia por nós, é por isso que temos que seguir, é por isso que nós temos que ser nesse dia. Então, a fé é o firme fundamento, é uma base sólida daquilo que se espera que vai acontecer. Ou seja, tendo uma convicção, uma certeza, né? Eu queria partilhar com vocês algo que eu achei muito interessante aqui. Você se lembra como se sentia quando era muito jovem? Seu aniversário se aproximava. Você ficava animado e ansioso. Você sabia que certamente receberia presentes e outras coisas especiais. Mas algumas coisas seriam uma surpresa. Os aniversários combinam certeza e antecipação. Assim é a fé. A fé é a convicção baseada na experiência passada de que novas surpresas de Deus serão seguramente nossas.
Glória a Deus. Aleluia. E Deus chamou, outra coisa que eu queria compartilhar com todos. O ponto inicial da fé é crer no caráter de Deus. Ele é quem diz ser. O ponto final é crer nas promessas de Deus. Ele fará o que diz. Quando cremos que Deus cumprirá as suas promessas, ainda que não as vejamos se materializando, demonstramos uma fé verdadeira. Então, é isso, né? Ainda que não vejamos, ainda que não enxergamos, ainda que não vemos, né, se materializando, Deus ele vai fazer. Eu não sei o que você espera, não sei o objetivo que você tem, né? Mas creio em Deus. Deus poderoso vai dizer que ele vai fazer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. O autor de Hebreus não diz que a fé é acreditar muito que uma coisa pode acontecer. A fé é uma certeza. Afinal, fé é certeza. E se é certeza, não há margem para dúvidas. Não há margem para dúvidas. Eu queria compartilhar um relato ainda que aconteceu essa semana. Quando eu não sabia o que ia falar, né? Quando eu estava ansioso, quando não sabia o que trazer para poder falar. A única coisa que penetrava sobre o meu coração era esses dois testemunhos, né? Para a honra e glória a Deus. Então, como eu falei, né? Não sabia o que falar. Estava esperando o ônibus para ir para o curso. E então, ali Deus começou a ministrar sobre o meu coração o que eu ia falar. Glória a Deus. Então, eu estava esperando o ônibus na parada, né? Pensando nas coisas de Deus, né? Falando com Deus, pedindo ajuda, muita ajuda para poder glorificar o nome dele, né? Aqui nessa noite. E aí, então eu peguei o ônibus e fui em direção ao local, né? Ao curso. E no meio da estrada o ônibus parou. O ônibus parou. Só que antes disso, eu pego o ônibus às 6h40. E às 6h40 o ônibus não tinha dobrado. E então eu fiquei esperando. Poderia ir embora, poderia voltar para casa, poderia perder mais um dia de curso, né? Mas então eu fiquei esperando até o último minuto. Acreditei que o ônibus iria dobrar, iria para o curso. Então, o ônibus, 6h45, 6h50, o ônibus dobrou. E então Deus disse, assim é a nossa fé. Por mais que ainda demore, por mais que ainda demore 2 anos, 1 hora, né? 5 minutos, a provisória veio. Aleluia. Então, Deus ministrou sobre isso no meu coração, né? Eu fiquei alegre, eu fiquei muito feliz naquele momento. E então eu peguei o ônibus e fui em direção ao curso, como eu falei. E no meio da estrada, como eu tinha falado, estragou o ônibus. Estragou o ônibus. E aí começou aquela falação, aquela reclamação. E eu fiquei pensando, né? Que Deus iria agir. Deus iria fazer o ônibus andar. E então, as pessoas, como eu falei, ficaram, né? Fazendo muitas reclamações. Porque cada um tem os seus afazeres. Então, o ônibus ligou 4 vezes. 4 vezes e desligou. E nós tivemos que sair e esperar outro ônibus. Então Deus ministrou sobre o meu coração naquele momento em que se não fosse, se acontecesse, se
tivesse uma circunstância, se acontecesse algo, ele iria resolver, né, a situação. Mesmo que demorasse 5 minutos, 1 hora, 2, né? Então descemos do ônibus e esperamos. E logo em seguida o ônibus chegou, né, para nós e ir direto a cada um a seus afazeres. E assim é a nossa fé, assim é a nossa esperança em Deus, né? É acreditar que Ele vai fazer, é esperar até o último segundo que Ele vai fazer tudo aquilo que tem sobre nossa vida, nossos desejos, né? Por mais que ainda temos muitas circunstâncias na vida, né? Ele vai fazer. Pode ter certeza que Ele vai fazer. Eu queria citar alguns exemplos, né? Quem quiser acompanhar, a partir do 2º versículo. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes de sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, quanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Glória a Deus. Pela fé ofereceu Abraão e Isaque, quando foi provado sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus
era poderoso para até os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Glórias a Deus, né? Amém. Noé experimentou a rejeição porque era diferente de seus vizinhos. Deus mandou que ele construísse um enorme barco no meio da firme. E embora a ordem de Deus pudesse parecer tola, Noé obedeceu. A obediência de Noé o fez perecer. O fez parecer estranho aos seus vizinhos. Da mesma maneira que as novas crenças dos cristãos judeus, sem dúvida alguma, fizeram-nos se destacar. Ao obedecer a Deus, não fique surpreso se os outros lhe considerarem diferente. Sua obediência faz com que a desobediência deles se destaque. Lembre-se, se Deus lhe disser para fazer algo, Ele dará a força necessária para executar a tarefa exigida. Aleluia. Abraão estava disposto a desistir de seu filho quando Deus ordenou que o oferecesse em sacrifício. Deus não deixou Abraão tirar a vida de Isaac, pois lhe dera esta ordem a fim de testarem a fé. Em vez de tomar o filho de Abraão, Deus lhe deu uma nação inteira de descendentes através de Isaac. Se você estiver medo de confiar a Deus, as suas posses, os seus sonhos ou a pessoa que você mais preza, preste atenção no exemplo de Abraão. Por estar disposto a desistir de tudo por amor a Deus, Abraão recebeu em troca mais do que podia imaginar. O que recebemos, porém, nem sempre é imediato ou tem a forma de bens materiais. As coisas materiais devem estar entre as recompensas menos satisfatórias. Nossas melhores e maiores recompensas nos aguardam na eternidade. José, um dos filhos de Jacó, foi vendido à escravidão por seus irmãos invejosos. No final, José foi novamente vendido, desta vez para um oficial do faraó no Egito, porém, por causa da fidelidade de Deus, fidelidade de José a Deus, ele recebeu uma posição importante no Egito. Embora José pudesse ter usado esta posição para construir um império pessoal, ele se lembrou da promessa de Deus a Abraão. Depois de ter se reconciliado com seus irmãos, José trouxe sua família para estar perto de si e pediu que os seus ossos fossem levados para a terra prometida, quando os judeus por fim deixassem o Egito. Fé significa confiar em Deus e fazer a sua vontade, em despeito das circunstâncias ou das consequências. Moisés se tornou um dos maiores líderes de Israel, um profeta e um legislador. Mas quando ele nasceu, seu povo era escravo no Egito, e
e os oficiais egípcios haviam ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos. Porém Moisés foi poupado, e a filha de Faraó o criou na própria casa do Faraó. Anos depois, foi necessário fé para Moisés desistir de seu lugar no palácio. Mas ele pode fazer isso porque percebeu a natureza passageira daquela grande riqueza e prestígio. É fácil ser enganado pelos benefícios temporários da riqueza ou da popularidade, da posição social e da conquista, e ficar cego em relação aos benefícios de longo prazo do reino de Deus. A fé nos ajuda a olhar além do sistema de valores do mundo, para que possamos enxergar os valores eternos do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando Josué planejou a conquista de Jericó, enviou espias para investigar as fortificações da cidade. Os espias encontraram Raabe, que tinha 2 pontos negativos. Era gentia e prostituta. Porém, ela mostrou que tinha fé em Deus ao receber bem e esconder os espias em sua casa, e confiar que Deus pouparia a sua vida e a de sua família. Quando a cidade fosse destruída, a fé nos ajuda a mudar de direção e a fazer aquilo que é correto, a desrespeito de nosso passado ou da desaprovação de outros. Estes versículos resumem a vida de outros grandes homens e mulheres de fé. Alguns experimentaram vitórias notáveis, mesmo sob ameaças de morte, mas outros foram severamente maltratados, torturados e até mortos. Ter uma firme fé em Deus não garante uma vida feliz e despreocupada. Pelo contrário, nossa fé às vezes quase nos garante que sofremos alguma forma de abuso por parte do mundo. Enquanto estivermos na terra, é possível que jamais enxerguemos o propósito do nosso sofrimento. Mas sabemos que Deus manterá as suas promessas a nosso favor. Você crê que Deus manterá as suas promessas a seu favor? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Para que serve a fé? Nenhum cristão ou até mesmo alguém de uma religião diferente negará a importância da fé. Para os cristãos em especial, essa palavra vai ter um significado ainda mais profundo. Afinal, um dos principais versículos das Escrituras é: o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé é o motivo pela qual o justo vive. Mas o que é isso? Significa o que exatamente? Talvez a
a melhor explicação da finalidade da fé esteja na primeira carta do apóstolo Pedro. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, a finalidade, o objetivo final da fé é a salvação. E por meio dela que o cristão consegue crer e se relacionar com Cristo, mesmo sem vê-lo. Não é uma simples crença cega ou esperança grande quando um cristão ora a Cristo, ele não acha que está sendo ouvido, ele sabe que está sendo ouvido. Como é ter fé? De onde vem a fé? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A única forma de recebermos a graça, a salvação, é mediante a fé. E o apóstolo Paulo, nessa passagem, deixa claro que isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A fé é a forte confiança nas promessas de Deus. A maior promessa de Deus é que nós podemos ser salvos através de seu Filho Jesus Cristo. Se confiarmos em Jesus Cristo para nossa completa salvação, Ele nos transformará completamente. Uma vida de completa obediência e confiança é agradável a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É bom ver esses jovens se esforçando para levar a palavra de Deus. Agora a gente vai ouvir o segundo tema, que é a irmã Larissa. Mas antes disso eu quero agradecer os visitantes, a família do irmão William, do jovem William que veio aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. O irmão Mateus, a irmã Kátia, a Astra dele, né? Tem um jovem lá também. Viu? Que Deus te abençoe, muito obrigada pela tua presença. Eu vou chamar aqui a irmã Kátia para trazer um louvor para nós, amém? E em seguida o irmão Mateus ora pela segunda jovem que vai trazer a palavra de Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Agora foi mais forte. Muito bom estar com vocês, nós já estivemos em outro culto e gostamos muito e a gente quis voltar. Uma benção. Estar junto com os jovens, a gente fica até mais jovem, né? Porque sou bem jovenzinha. Mas é muito bom estar com vocês, louvando e adorando o nome do Senhor, que é para isso que nós viemos aqui. Amém. Que a nossa fé seja renovada cada dia mais, como a palavra que o irmão nos trouxe agora, né? Possamos estar sempre firmes, firmados na fé no Senhor Jesus. Que Ele é quem cuida de nós em cada momento, em cada situação que a gente passa. Às vezes pensamos que estamos sozinhos, mas Ele está cuidando de nós em todos os momentos. Amém? Vamos cantar juntos. O hino Respira, você conhece? Acredito que todos conhecem, né? Vamos louvar o Senhor junto.
momento você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respirar. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou, eu vou te ajudar a firmar os pés. Vem que eu te levo pro acampamento, a guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Respirar é tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respirar. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você, não é porque fui atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou, eu vou te ajudar a firmar os pés. Vem que eu te levo pro acampamento, a guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Aleluia. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Aleluia, eu agradeço a oportunidade, glória a Deus. Respira, é só mais um pouquinho e daqui a pouco a gente volta pro lar celestial, a nossa casa. Aleluia. Graças a Deus.
Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bem, glória a Deus, estamos felizes mais uma vez de estar aqui nesta noite. Eu não vim para falar, mas vim para participar juntamente com vocês, ouvir os jovens falar. Porque às vezes não é só de a gente, às vezes é ouvir, né? Ouvir porque tem que ter incentivo, senão tem quem ouça, mas não adianta, né? Então tem que ter alguém para ouvir. Então, vamos orar pela Larissa, vamos ficar de pé, para que Deus use ela nessa noite, em poder e glória, em poder e graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, neste momento, Pai querido, nós estamos na Tua presença, te agradecendo por estar na Tua casa, casa de oração, onde Tu ordena a vida e a bênção para todos sempre. Agora, meu Deus amado e poderoso, neste momento eu te peço, te rogo, pela vida dessa jovem, a jovem Larissa, que vai estar trazendo a Tua palavra. Ela já estudou, ela já se informou a respeito do tema, e nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Jesus. Fala conosco, Senhor, pois nós somos apenas servos Teus. Agora use ela nas Tuas mãos, Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Confesso que eu estou bem nervosa. Quem me conhece sabe que eu sou bastante tímida, mas esse tema, ele deveria ter sido dado para os jovens há 2 prepara-jovens atrás, mas em nenhum dos 2 que tiveram eu pude estar presente. E eu creio que se hoje eu estou aqui é porque Deus quer falar com alguém nessa noite. Quando eu cheguei na porta, confesso que eu tive vontade de sair correndo, porque a minha timidez quase me venceu. Mas eu creio que Deus tem um propósito em tudo. E hoje Ele vai falar muito. Hoje Ele vai falar muito com alguém que está aqui, não porque sou eu que estou aqui na frente, mas porque durante o culto Ele confirmou bastante a palavra que eu trouxe. E no decorrer da palavra vocês vão entender os motivos. Amém? Os irmãos aqui encontraram 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Que diz assim: O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Os irmãos podem tomar seus assentos. E como hoje é um culto de jovens, eu vou pedir para os jovens, não só os jovens, todos os irmãos que estão aqui, todos são jovens, né? Interagirem comigo, tá? Eu vou fazer algumas perguntas, mas são perguntas bem simples, entre aspas. Vocês só precisam responder com sim ou não, tá? E eu vou trazer a resposta. Começando então, o que é suicídio? O suicídio é o ato de tirar sua própria vida com alguma intenção. Ele é causado principalmente por causa da depressão, mas ele também pode ser motivado por medo, por conflitos internos, por traumas, solidão e entre outros. Eu trouxe alguns dados da Organização Mundial da Saúde, que, de acordo com as pesquisas, eles dizem que o suicídio é a terceira causa da morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Cerca de 12 mil pessoas por ano tiram suas vidas. E a cada 46 minutos no Brasil, uma pessoa tira sua vida. São dados bastante chocantes, que às vezes a gente não tem noção. Mas, em 2017, 3 pastores tiraram suas vidas. Em 2018, um pastor na Califórnia deixou 3 filhos e sua filha por causa da depressão. Coisas que às vezes a gente pensa, mas um pastor tem depressão? Como que o pastor tem depressão? Não pode. Porque no nosso meio tem muito aquela frase, depressão é falta de Deus. Na minha opinião, eu não concordo. Depressão não é falta de Deus. Um crente, um cristão pode sim ter depressão. Só que o que muda é quando ele deixa Deus agir. É quando ele
ele entende que ele precisa buscar, ele precisa sair. Deus ele não vai, ele não vai conseguir. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, uma questão um pouco polêmica. Eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham? Os suicidas, eles vão ou não para o céu? Não. Resposta unânime. Suicidas não vão para o céu. Eu trouxe 3 personagens da Bíblia aqui. O primeiro que eu vou comentar é Judas. Judas, ele caminhou com Jesus enquanto Jesus esteve aqui na terra. Só que Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E depois que ele vendeu Jesus, que Jesus foi crucificado, ele teve remorso. Judas não se arrependeu, ele teve remorso. E com isso, ele tirou sua própria vida. O segundo é Jó. Jó perdeu tudo o que tinha. E em certo momento a mulher dele chegou e disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Só que Jó respondeu para ela: você está dizendo bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as ruins? Jó, ele sabia que ele estava passando por aquela situação porque Deus permitiu. E ele também sabia que o único que pode nos dar e tirar a nossa vida é Deus. A gente não tem poder para isso. Jó, ele questionou o dia em que ele nasceu. Ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Ele questionou por que ele não morreu no dia de seu nascimento. Perdão. Mas ele nunca tentou suicídio. Jó pediu para Deus tirar sua vida, porque ele sabia que só Deus tem esse poder. E o terceiro é Sansão. Eu vou abrir aqui em Juízes 16, 23. Juízes capítulo 16, versículo 23. Diz assim: os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e ofereceram um grande sacrifício ao seu Deus Dagon. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Versículo 25. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nela. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força. Só mais esta vez. Deixe que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governantes e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente em sua morte do que durante sua vida. Só que aqui a gente tem uma diferença entre Sansão e entre Judas. Por quê? Judas, ele se suicidou depois que ele teve o remorso. Ele não teve aquele arrependimento. Se ele tivesse a oportunidade de fazer aquilo de novo, ele faria, porque ele não se arrependeu. Já Sansão, ele reconheceu o erro dele. A força de Sansão vinha de Deus. Assim que ele errou e ele desobedeceu,
ele perdeu a força. Por quê? Não por causa do cabelo, mas por causa da sua desobediência. Só que quando Sansão orou, pedindo a Deus força, Deus deu força para ele. Porque Sansão se arrependeu. Ele viu que o que ele tinha feito tinha sido errado. E Deus deu força para que ele pudesse empurrar as colunas do templo, e o templo caiu sobre a cabeça dele e dos filisteus. E Sansão, ele está lá na galeria dos heróis, como leu nosso irmão William aqui, em Hebreus, capítulo 11, do versículo 32 ao 34, não vou ler aqui. Mas ele está lá na galeria dos Hebreus. Por quê? Por que ele está na galeria dos Hebreus? Não, perdão. Na galeria dos heróis da fé. Por que ele está na galeria dos heróis da fé e Judas não? Porque Sansão, ele se arrependeu verdadeiramente, enquanto Judas apenas teve remorso. Então eu trouxe 4 casos aqui, para a gente pensar se o suicida pode ou não ir para o céu. O primeiro caso é aquela pessoa que ela teve a oportunidade de aceitar Jesus, mas ela não quis aceitar, ela quis continuar com a sua vida no mundo. Essa pessoa tem salvação? Sim ou não? Não. O segundo caso. A pessoa, hoje em dia é muito difícil, né? Mas vamos pensar assim, que a pessoa, ela não aceitou Jesus porque ela não conhece. Ela não sabe que existe céu, ela não sabe que existe inferno, ela não sabe quem é Deus, ela não conhece, ela simplesmente está aqui na terra, mas ela não conhece. Ela pode ter salvação ou não? O que vocês acham? Difícil, né? Então, nesse caso a gente não sabe. Só Deus pode julgar. Porque hoje em dia, com a tecnologia, enfim, a gente sabe que todo mundo não, porque em alguns lugares as pessoas ainda não têm acesso, mas praticamente todo mundo já ouviu falar, pelo menos um Jesus te ama. Alguém já ouviu Jesus te ama, ele está te esperando. Mas pode acontecer de alguém nunca ter ouvido e não saber. Então só Deus pode julgar esse caso. Depois vem um cristão. Um cristão que ele passou por uma depressão profunda. Ele pode ter perdido parentes queridos, ter perdido alguém muito importante para ele, ou ele pode, me usando como exemplo, eu saí daqui de Rio Grande e fui lá para São Paulo tentar entrar na universidade, tentar ter uma vida melhor lá. Saí daqui, deixei tudo para trás e fui para São Paulo. Chegando lá, eu não consigo entrar na universidade, eu não consigo arrumar um emprego, eu não tenho ninguém que possa me ajudar, eu fico sozinha. E por causa disso, eu entro numa depressão profunda. Um exemplo, tá? E outro exemplo que a gente pode ter é a depressão patológica, como já trouxe a Raíssa, né? Não sei quando estavam aqui no dia que ela trouxe o estudo, mas enfim, o cristão entra em uma depressão profunda. Vocês acham que ele pode ou não ter salvação? Ele se suicida por causa dessa depressão profunda. Ele entra numa depressão que ele não vê mais sentido. Ele já tentou de tudo, mas ele não vê sentido nenhum na vida. Ele pode ou não ir para o céu? Ele pode ou não ter salvação? Difícil também, né? Alguém quer arriscar? Então, alguns pastores dizem que não, outros dizem que sim. No meu caso, eu trouxe aqui para vocês porque essa é uma questão bem importante que a gente deve pensar bem quando a gente fala do suicídio. Eu não vou dizer nem que sim nem que não. Nesse caso, eu acho também que seria como aquele que a gente acabou de citar aqui atrás. Só Deus pode julgar, só Deus sabe o que se passa no íntimo daquela pessoa. Tem pastores que vão dizer que não, tem pastores que vão dizer que sim. Eu fiquei no meio, eu não sei dizer para vocês
Não quero trazer nada errado, então eu digo que alguns pastores dizem que sim, outros dizem que não. A gente tem as duas opiniões. E tem o caso do cristão, que ele viveu sua vida de acordo com a palavra, mas chega no final da vida dele e ele pode desenvolver alguma doença que ele perca a lucidez. Vamos dar o exemplo do Alzheimer. Ele viveu a vida toda dele corretamente, seguindo a palavra, só que em determinado momento ele perde a lucidez. E nesse momento, em algum momento dessa falta de lucidez, ele acaba cometendo suicídio. Só que ele não sabe o que colocar uma corda no pescoço vai causar, ele não sabe o que enfim, diversas formas que tem de cometer o suicídio, ele não sabe o que aquilo vai causar, ele não está no seu estado lúcido. Ele pode ou não ter salvação? Um cristão que viveu sua vida corretamente. Sim? Sim, porque assim como o segundo caso, esse momento que ele está vivendo, na falta da lucidez, a gente pode contar como o tempo da ignorância, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Quando ele estava lúcido, ele viveu de acordo com a palavra. Mas quando ele perde a lucidez, ele já não sabe. Agora ele está fazendo alguma coisa, daqui a 2 segundos ele já não lembra o que ele fez. Então, falamos sobre o que é suicídio, trouxe alguns dados para vocês. Comentamos se os suicidas vão ou não para o céu. Ficou bem claro essa parte? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Estou falando muito rápido, porque às vezes quando eu fico nervosa eu começo a falar muito rápido. Não? Então agora vamos abrir lá em Atos. Atos capítulo 16. Versículos 27 e 28. Diz assim: Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça isso, todos nós estamos aqui. Com essa passagem, eu quero trazer para vocês um pouco sobre como nós podemos vencer esse momento, esses pensamentos suicidas, vontades, de tirar da sua própria vida. Esse versículo que eu acabei de ler fala sobre quando Paulo e Silas foram presos. E quando o carcereiro acordou e ele viu que todas as prisões estavam abertas, ele ficou apavorado, porque ele pensou, os presos fugiram. Então ele entrou num momento de desespero e ele pensou em se matar, em tirar a própria vida. Só que Paulo chegou e falou para ele: não faça isso, nós estamos aqui. Quando uma pessoa com esses pensamentos suicidas, enfim, está nessa situação, a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa vida, seja nos momentos bons, nos momentos ruins, é sempre buscar a Deus, independente de qualquer coisa. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Outra versão vai dizer que, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós devemos, em qualquer momento, buscar primeiramente a Deus. Mas, quando a gente está na nossa casa e a gente sente que está com um problema no coração, o que a gente faz? A gente vai atrás de um cardiologista, né?
Quando a gente está com problema na visão, a gente vai no oftalmo. A gente vai para uma consulta no oftalmo e vai resolver o nosso problema na visão. Por que muitos cristãos, quando estão com problemas psicológicos, não procuram um psicólogo? Porque ainda hoje a gente ainda tem isso, né, dentro da igreja, de que depressão é falta de Deus. A gente tem vergonha de falar que procura um psicólogo, porque o psicólogo, eu não preciso de um psicólogo, meu psicólogo é Deus. Só que não é assim. Quando a gente quando a gente tem algum problema psicológico, a gente deve sim procurar um psicólogo. Porque assim como Deus deixou o cardiologista para cuidar do nosso coração, o oftalmo para cuidar da nossa visão, Ele deixou o psicólogo para cuidar do nosso psicológico, né? E hoje em dia nós temos tantos psicólogos cristãos que estão aí para nos ajudar à luz da Bíblia. E por que a gente não procura? Essa é uma das, depois de buscar a Deus, é uma das principais saídas que a gente deve buscar. E se a gente fica com vergonha ou por algum motivo a gente não quer procurar um psicólogo, é muito importante que a gente tenha alguém de confiança para conversar e desabafar. Só que alguém de confiança, assim, não adianta eu chegar no meu melhor amigo, que não é cristão, e ele vai me ajudar, né? Eu vou falar que eu estou passando por um problema e ele vai me ajudar. Só que ele não vai me ajudar como eu preciso. Ele não vai me dar um conselho vindo de Deus. Ele vai me ajudar como qualquer pessoa do mundo me ajudaria. E talvez isso mais me prejudique do que me ajude. Então nós devemos buscar, primeiramente, Deus, e se a gente não tiver coragem, não tiver condições, ou enfim, por algum motivo não puder buscar a ajuda de um psicólogo, a gente precisa ter alguém de confiança para desabafar e para poder contar os nossos problemas. Além de Deus, é claro. E para nós, quando nós percebemos que alguém se afastou, alguém que era muito alegre e de repente do nada começou a se isolar num canto, não vem mais nos cultos, não participa dos jovens como participava antes. Enfim, a gente percebe que alguém não está bem. A gente precisa chegar e fazer como Paulo fez com o carcereiro, porque às vezes essa pessoa ela só precisa de tá bem? Aconteceu alguma coisa? Tu precisa de um abraço? Às vezes a pessoa não quer conversar, mas um abraço faz toda a diferença, sabe? E às vezes a gente tem que ser chato mesmo, porque tem pessoas que quando passam por isso, elas não querem falar que estão passando por isso, né? E elas só querem se isolar, não querem conversar com ninguém. Então a gente tem que ser chato e buscar, né? E ir atrás, perguntar se está bem, se precisa de um abraço. Se a pessoa falar que está bem, que não quer, tudo bem, deixa, espera um tempo, passa um tempo, vai lá e pergunta de novo. Tu está bem? Está precisando de alguma coisa? Quer um abraço? Porque isso faz toda a diferença. Às vezes essa pessoa só precisa ouvir me dá a mão, vamos lá, eu te dou um abraço. Tu não consegue sozinho, mas eu vou contigo, vamos buscar Deus juntos. Tu não consegue sozinho, então vamos, eu te ajudo. Porque quando a pessoa passa por um momento desses, é muito difícil se levantar e buscar ajuda. Por isso a gente precisa ter alguém do nosso lado que esteja à disposição para nos ajudar. A gente precisa se sentir bem, confortável para conversar com aquela pessoa. E eu tinha até anotado aqui, como diz o hino que a irmã cantou, né? Se não der para cantar, não canta. Se não der para orar, não ora. Deus entende cada lágrima derramada. Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Deus não tem prazer na nossa dor. Ele não faz a gente sofrer porque Ele quer nos ver sofrendo. Deus não tem prazer na nossa dor. Tudo que a gente passa na nossa vida tem um propósito. E por mais que a gente não entenda naquele momento, lá no futuro a gente vai entender. E agora a gente vai dar uma pausa na live.